Há pouco mais de uma semana, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou em primeira votação o decreto legislativo sustando os efeitos de criação do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT. A matéria foi apresentada por 3 parlamentares, entre eles Emanuel Pinheiro, do PR, o Partido da República. E é com ele que eu converso agora ao vivo sobre este assunto aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos rememorar aí só para telespectador entender. O decreto foi baixado pelo governador Pedro Taques. Há quanto tempo e com quais objetivos? Que órgão, que organismo é esse chamado Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT? Isso. Bem, Antônio Carlos, foi no dia 25 de setembro, próximo passado, ou seja, pouco menos de um mês, o governador Pedro Taques baixou um decreto regulamentar, certo? Criando aí o Conselho Estadual LGBT, instituindo aí políticas públicas, certo? Para a população LGBT. E esse decreto, ele entrou em vigor a partir do dia 25 de setembro, após a sua publicação, e já levantou alguns questionamentos, não na sua questão de mérito, mas principalmente na forma como ele foi instituído. Explique melhor isso aí. Vício de forma e não discutindo-se nesse momento o mérito da proposta. Exato. A instituição, a criação de um conselho estadual, onde você altera, onde você cria um organismo, você cria um órgão instituído a uma pasta que foi criada por lei. Por exemplo, o Conselho Estadual LGBT é vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Ele deve ser criado por lei e não por decreto regulamentar. O decreto regulamentar existe para regulamentar uma lei, após a aprovação e publicação de uma lei. Você não pode criar um órgão, principalmente vinculado a um outro órgão que foi criado por lei através de decreto legislativo. Qual seria a medida correta, a medida adequada, o instrumento normativo adequado? O governador do estado encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso para que a Assembleia pudesse discutir, debater e aprovar ou rejeitar a proposta. Essa saída legislativa é a mais indicada? A apresentação de um projeto criando através do Poder Legislativo e não o governador, vamos dizer assim, acabando com esse decreto e enviando o projeto de lei? Isso, na verdade, essa é, certo, a espécie normativa adequada. Tanto é que, como houve esse descumprimento ao nosso ordenamento normativo, à nossa legislação, nós apresentamos esse decreto legislativo, eu, o deputado Sebastião Rezende, o deputado Oscar Bezerra, sustando, é uma previsão constitucional, quando o chefe do Poder Executivo apresenta, por exemplo, no caso, um decreto que exorbita as suas funções, o Poder Legislativo institui um decreto legislativo que susta, que cancela esse seu ato para que ele seja elaborado adequadamente dentro do que determina a Constituição e a lei. E vocês fariam isso independentemente do mérito? Poderia ser um Conselho Estadual da Criança, do idoso? Claro. Nós temos inúmeros casos no Estado e em nível federal, certo, de situações semelhantes e o Poder Legislativo, essa é uma das suas atribuições constitucionais. No ano passado, após as eleições, o Congresso Nacional sustou um decreto da presidente Dilma Rousseff que criava um conselho popular, certo, de acompanhamento das ações do Poder Executivo. Pelo mesmo motivo, criação de conselho deve ser feita através de lei, de projeto de lei encaminhado ao Legislativo e nunca através de um decreto regulamentar que é da alçada livre do chefe do Poder Executivo. Resolvida essa parte da forma, acabando com esse vício de forma da criação, criando através de lei. O senhor acredita que esse conselho vai funcionar de fato ou vai gerar polêmica? Porque quando a gente trata desse assunto, população LGBT, a gente sabe que toda vez gera polêmica. Isso é no Brasil, em outros países, e sendo que são pessoas que estão aí como contribuintes, eleitores, que têm direitos e que precisam ser respeitados nesses seus direitos. Como é que fica essa questão, já que tem essa polêmica? Como é que vocês pretendem tratar a questão do mérito enquanto política pública para a população LGBT? Isso. Inicialmente temos que conhecer o mérito. O decreto mesmo ele é muito extenso, então nós temos que ele deve ser encaminhado em forma de projeto de lei para a Assembleia conhecer, para a sociedade conhecer,
debater através de audiências públicas, certo? Apresentar emendas ou substitutivos ou novas ideias, certo? Ou até de forma democrática, votando a favor ou contra a matéria. Mas o importante é que possamos pelo menos não só conhecer, mas debater e discutir profundamente, porque existem pessoas que são a favor, mas também tem pessoas que são contra a proposta e tem pessoas que querem melhorar, contribuir com uma melhor formulação da ideia. Falando em política pública, tem uma na área da saúde que chama atenção, e vocês também têm discutido isso na Assembleia, seria a questão da isenção do ICMS para entidades filantrópicas, como as Santas Casas. Como que está essa matéria? Qual que é o andamento atual? Essa foi uma parceria nossa como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, juntamente com o deputado Leonardo Albuquerque, que é o nosso vice-presidente, e o governador Pedro Taques, que foi muito rápido e teve muita sensibilidade com esse assunto importantíssimo. Hoje, as Santas Casas, especialmente a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e dezenas de hospitais filantrópicos que cuidam do paciente SUS, padecem financeiramente, vive aí de pires na mão, pedindo ajuda e apoio para o poder público e para a sociedade numa situação financeira dificílima. Com esse nosso trabalho que teve êxito, que teve sucesso, o governador do estado está encaminhando essa semana para a Assembleia um projeto de lei dando a isenção do ICMS de energia na conta de energia elétrica para as Santas Casas e hospitais filantrópicos, dando com isso um fôlego financeiro para essas instituições que cuidam do paciente carente, da população, da maioria esmagadora da população de Mato Grosso, que é o paciente SUS. Para você ter uma ideia, Antônio Carlos, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá tem quase 200 anos, é um patrimônio da nossa saúde pública. Ela vai ter no seu caixa, com esse projeto de lei, ela vai ter uma folga de R$50 mil por mês, o equivalente basicamente a R$600 mil por ano, que com esse nosso trabalho vai sobrar no seu caixa e ela vai poder reinvestir esse dinheiro na saúde pública da população cuiabana, da população vaziagrandense, da população mato-grossense. Obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade, deputado. Muito obrigado, Antônio Carlos. Estamos sempre à inteira disposição. Bom dia e ótima semana a todos.